Muito boa tarde, dia 10 de janeiro está começando o programa Segunda Opinião, compacto especial de começo de temporada. Como aconteceu na semana passada, nós estamos aproveitando para reprisar as entrevistas boas que fizemos durante a temporada de 2021 no Segunda Opinião. Uma entrevista que foi muito legal, foi um pouco antes da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, foi com o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Felipão que tinha saído do Grêmio, aí a gente bateu um papo com ele falou sobre o que ele achava da escalação do Palmeiras para a final. O seu Bento sugeriu, né, que ele fosse, agora com a Leila como presidente, assumisse um cargo, né, de gerência no Palmeiras. Ele gostou da coisa. O convite não veio por enquanto, mas se vier, olha... Hein, Fernando, o que você acha? O Filipão acho que tem toda a característica de trabalhar com futebol ainda fora das quatro linhas também como treinador, Marcelo. E abriu aqui o leque. O leque dele... Falou sobre Libertadores, falou sobre a situação do Palmeiras, lembrou os tempos dele também como campeão da Libertadores. Um baita papo com Luiz Felipe Scolari. Vamos ouvir. Tu tá me ouvindo, mas eu não tô te vendo, Marcelo. Não, tu é muito feio. Ainda melhor assim, mas é melhor assim. Vamos só no áudio então, Felipe, não tem problema. Ok, tudo bem. Então vamos lá então. Então vamos lá. Tudo bem, Filipão? Tudo bem, felizmente tudo bem. Embora com esse probleminha, mas tudo legal. Ah, mas isso aí a gente tira de letra. O que é importante é ouvi-lo. Como nos velhos tempos lá atrás, da Jovem Pan e tal. Só no áudio, viu, Felipe? Ah, bom. É melhor assim, porque daí não vê a minha careca nem a tua. Eu tava falando o seguinte, Felipe. 7 Libertadores disputadas, 2 títulos, né? O Grêmio 95, Palmeiras 99, mais a final de 2000, né? Você é o 11º treinador com mais jogos nessa competição, que é a principal do continente sul-americano. Dessa competição você entende um pouquinho, né? Você acha que a coisa com o VAR tá melhorando em relação do que era antigamente, principalmente pensando em arbitragem, Felipe? Não. Eu acho que o VAR, ok, pode ser uma situação importante no futuro, mas tem que ser melhor administrado e tem que ser mais aceito pelos árbitros de uma forma que os árbitros de campo definam muito mais do que os que estão atrás fora de campo, porque muitas vezes a decisão do árbitro de campo, ele tem medo de tomar uma decisão porque ele precisa do auxílio daquelas pessoas que estão fora e que tem que passar uma linha, que a linha muitas vezes vê o dedo do pé, o minguinho passando de um lado e o dedão do outro, uma série de coisas assim que não estão fazendo bem ao futebol. Eu sinceramente, não concordo com do jeito que está o VAR. Ô, Felipe, uma coisa, você tá aparecendo já, viu? Já tá... Opa! Tá, cara. O pessoal tá perguntando o seguinte, Felipe, cadê teu bigode, Felipe? Eu já disse para vocês que a Olga disse para mim, essa tua cara tá muito feia, há muitos anos que eu te aturo, então vou trocar a cara. E aí a dona Olga que manda na casa, né? Vai desrespeitar. E daí ainda tô em casa, não me chutaram de casa. Ô Marcelo, os nossos palmeirenses estão aqui, né? O Claro. Dodô e o Domênico. Eu tenho a honra de falar com o Felipe, mas eu quero que o Bento e o Domênico falem sobre Palmeiras. A minha pergunta eu deixo mais pro fim. Calma que ele vai... Antes, deixa eu mandar um abraço aí para todo mundo, mas deixa eu dizer, eu tô em Gramado, aqui na minha casa, Que delícia. tranquilo e coisa e tal. Hoje fui às compras de manhã, primeira pessoa que encontro no mercado, um palmeirense com o braço todo tatuado do Palmeiras, um filho muito bonito, um menininho de 2, 3 anos, já falava Palmeiras e coisa e tal. Olha, sinceramente, os nossos palmeirenses estão pelo mundo todo. É um bom presságio, né? A torcida do Palmeiras... Ele um pouco com medo do jogo de sábado. Ele um pouco com medo, mas depois deu alguns dados que são interessantes, Marcelo. Porque na final que o Palmeiras, que nós fomos campeões aí, não nós como treinadores, mas Palmeiras agora,
ano passado contra o Santos, nos 3 jogos anteriores, o Palmeiras vinha de derrota. É verdade. É. Então, chegou no jogo, ganhou. Quer dizer, se nós formos ver por esse lado, as últimas 3, 4 derrotas, então vamos deixar de lado, é um bom presságio para o jogo final. Felipe, aliás, eu estava conversando isso com o Domênico Gatto, nosso narrador palmeirense, o seu Bento, que você chamou de Chico Bento, quando a gente fez aquela entrevista lá no escritório do Acais, né, os 2 palmeirenses aqui da Energia em Campo, aqui na Energia 97. O seguinte, o torcedor do Palmeiras, tem muito torcedor do Palmeiras que ficou muito bravo com o Abel Ferreira, porque o Palmeiras poupou os jogadores contra o São Paulo no clássico da última rodada e o Palmeiras perdeu. O pessoal não lembra que em 99 você poupou o time em uma decisão de Campeonato Paulista contra o Corinthians no primeiro jogo, pensando na final da Libertadores. Hoje, se acontecesse isso, esse pessoal que ficou bravo então ia se descabelar, hein, Felipe? Bom, eu já ia ser injuriado de novo, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o Abel, não sei qual foi o pensamento, eu não conversei nada com o Abel nesse sentido faz tempo e não conheço a estratégia dele para esses jogos finais e antes do jogo com o Flamengo, agora sábado. Mas, por alguma razão, ele tomou essa decisão. E quem está trabalhando dentro de campo e quem vive o dia a dia, muitas vezes toma uma decisão diferente por algumas razões. Lá tem a turma que trabalha com a fisiologia, tem a turma que trabalha com parte da nutrição, com isso e aquilo, e aí tomam uma decisão e os torcedores não entendem. Sabedor de que a rivalidade com o São Paulo, na minha opinião, historicamente, por questões de nome, guerra, de um monte de coisas, pode ser até maior do que a rivalidade com o Corinthians. Filipão, os 2 palmeirenses do Energia em Campo estão aqui conosco, o nosso Domênico Gatto, que é o narrador, e o Chico Bento. O Chico Bento, claro. Façam perguntas ao Filipão, do 2 Chico Bento. Poxa, mais uma vez uma honra, viu, Filipão, e ter você aqui no Segunda Opinião. Muito obrigado por receber o convite, muito boa tarde para você, Filipão. Eu queria que você começasse falando, Filipão, você é um treinador muito experiente, né? Você treinou o Palmeiras em 2 passagens, se não me falha a memória, né? E teve grandes conquistas. Filipão, o que fazer, hein? O que você acha que o Abel tá pensando com relação à final? Porque a gente não tem o lateral direito, né? O Marcos Rocha tomou aí o 3º amarelo, não joga. Você colocaria o reserva absoluto dele, o Mike, você colocaria um 3º zagueiro para compor ali, você colocaria, de repente, improvisar algum jogador? O que você faria, Filipão? Bem, quem está no dia a dia e quem está trabalhando com esse pessoal é o Abel. Eu não tenho o conhecimento do dia a dia atualmente, então não posso opinar com consciência total de que esteja colocando certeza nessa minha opinião. Mas, nos momentos em que esteve jogando pelo Palmeiras, comigo principalmente, o Mike sempre desempenhou uma lateral direita muito bem, marcando, saindo para o apoio, jogador que aprendeu a fazer cobertura numa bola diagonal, é um jogador que tem uma vitalidade impressionante. Então, no campeonato, na parte final de 2018, foi super importante. Eu não sei atualmente. Não, ele vinha lesionado, parece-me que nos 2, 3 últimos jogos andou jogando. É o jogador que é da posição, conhece a posição, vai ter que se enfrentar. O Michael vai ter que ter uma marcação muito mais em cima e curta, porque o Michael é muito rápido, veloz mesmo. Então, eu acredito que o Mike seria
a pessoa mais indicada, embora o Gabriel Menino já tenha jogado por ali. A colocação de um zagueiro depende de como se faria a montagem, então, da equipe. Com 3 zagueiros, um lateral que não apoiaria, seria um terceiro zagueiro, mas que teria um ala pela direita. Não sei, mas acho que o Mike é o mais indicado para sair jogando. Provavelmente deva ser o Mike que vai jogar o jogo de sábado. Ô, Filipão, Chico Bento aqui, batizado. Chico, eita, não posso esquecer nunca dessa cara aí. E eu não esqueço jamais daquele momento com o senhor ou você, como preferir. Foi um momento para mim. Você, então tá bom. Foi um momento para mim, sempre que eu converso com você, eu fico emocionado. Para mim, você é o maior da história nossa. E sempre que eu falo com você, sabe com aquelas imagens que trazem paz? É ver o Filipão, falar com o Filipão, ver o Filipão, é isso. Filipão, agora eu vou pegar no seu coração, hein? Se o Palmeiras da Leila te convidar para um cargo igual o Muricy tem no São Paulo, você aceitaria ou ainda você quer continuar como treinador? Deixa eu pensar um minuto. Essa eu peguei, hein, Filipão? Porque o que aconteceu? Enquanto você está pensando, rolou a semana passada nas redes sociais das páginas palmeirenses esse comentário, né? E foi um apelo de todos os torcedores na página da patrocinadora, da Leila, para trazer você como o cara do futebol ali, fazer aquela ligação jogador-diretoria, né? Agora, eu gostei da ideia. Bem, eu não deixo de gostar da ideia, mas eu tenho que ter também ética para saber que o Palmeiras, nesse momento, tem gente trabalhando nessa função e que não se sabe quais são as determinações da Leila, da direção e tudo mais. Então, eu diria que para o Palmeiras, eu trabalharia sim, como sempre fui. Aliás, eu quero corrigir o rapaz que eu fui já em 3 oportunidades para o Palmeiras, tá? 97 e depois aquela 2012. Em 97 a gente ganhou a Libertadores, mas em 2012 ganhamos uma Copa do Brasil milagrosamente e 2018 onde a gente teve o título do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que, dependendo dos projetos que forem apresentados pela direção do Palmeiras, pela sua comissão e coisa e tal, eu teria o maior prazer em conversar com a direção do Palmeiras, sim, porque acho que posso ser útil, dependendo de como essa formatação de projeto chegar até a mim e chegar até a direção do Palmeiras. Boa, Filipão, obrigado. Eu vou estar torcendo para isso, viu? E vai ser muito legal. Tá bom. Felipe, é o Fernando Camargo, que prazer Fernando, falar com você. Fala, Dudu. Desculpa, se não me engano, essa função era ocupada pelo Dracena e saiu e parece que tá a vaga, hein? Viu, Isso. Filipão? Tá vaga até pelo que as informações que eu tenho, ela está vaga. Era do Dracena, o Dracena foi pro Santos fazer essa função e hoje tá vaga no Palmeiras, hein? Filipão, você é muito bem-vindo. Muito obrigado, mas deixa eu te dizer o seguinte, pode ser que esteja vaga e coisa e tal, mas nós temos que lembrar que o Palmeiras vai mudar de direção, o Palmeiras tem um técnico de futebol que tem que ser consultado sobre possíveis pessoas que possam trabalhar a seu lado ou que possam trabalhar ao lado dentro da comissão técnica, uma série de detalhes que isso vai passar por uma ideia geral depois desse jogo, depois de tudo que acontecer no sábado, em frente, quando a Leila assumir, uma série de situações que a Leila vai pensar provavelmente, e aí eu sempre estarei à disposição, como sempre estive, à disposição do Palmeiras para conversar em alguma oportunidade sobre qualquer situação de cargo ou quais são as ideias que
teremos pela frente, terá o Palmeiras pela frente e que eu possa estar incluído. Felipe, o Fernando aqui falando, prazer ter você. Eu queria que você respondesse duas questões. A primeira sobre 99. Você tinha no seu elenco Evair e Oséias como centroavantes, Paulo Nunezinho, Alex, caras que decidiam partidas. De repente você coloca 2 centroavantes no jogo no momento que o Palmeiras precisava, né, fazer o resultado no Palestra no dia do título. O Abel, ele tem colocado 2 meias, Veiga e Scarpa, e 2 jogadores de velocidade, Rony e o Dudu, para jogar pelos lados, e tem dado muito certo. Você acha que é isso que o Abel vai fazer, Felipe? E uma outra pergunta. Se você recebesse uma proposta da seleção do Uruguai, o Oscar Tabares acabou de ser demitido, você aceitaria voltar ao mercado sul-americano, Felipe? Uruguai, eu acho que eu sou, claro que sou brasileiro, nato, puro, mas eu acho que também tem um pouco de sangue uruguaio correndo, porque do jeito que eu trabalho, mais ou menos é uma identificação com alguns trabalhos que foram feitos no Uruguai, e principalmente com o trabalho que foi feito pelo Tabares. Claro que eu conversaria sim, porque o Uruguai passa por um momento difícil, mas tem boas possibilidades, tem grandes jogadores e pode ir a mais uma Copa do Mundo. Quem sabe? Por que não? Mas a primeira pergunta foi sobre a situação do jogo do Palmeiras. A questão de usar um centroavante ou não. Naquele tempo, eu tinha Oséias e Evair. O Paulo Nunes voltava na marcação razoavelmente, mas voltava. Do outro lado, nós tínhamos Zinho, que completava tranquilamente o setor de meio de campo quando precisava. E o Evair não era um 9 daqueles 9 como era o Oséias fincado, brigando com 2 jogadores lá de frente. O Evair saía para trabalhar a bola. Então, em determinados jogos, e principalmente num jogo, eu coloquei o Evair e o Oséias, porque o Evair não era para ser o 9, mas ele participava muitas vezes como 8 e chegava lá como 9, e aí complicava a defesa adversária, que ficava 2-2. Acho que o esquema do Palmeiras, com o Veiga, com o Scarpa, com o Rony, com o Dudu, é horrível para um sistema de defesa marcar. Por quê? Tu não consegues marcar individualmente esses 4 jogadores. Nenhum ocupa uma posição fixa. Eles rodam muito o campo. E o Abel está fazendo, com esses 4, um trabalho excelente. E os 4 estão fazendo também um trabalho excelente. Mas, ao precisar de uma colocação como um atleta parecido com o Evair, eu digo que o Adriano é mais parecido com o Evair e o Daverson é mais parecido com o Oséias, e aí teríamos, então, uma outra característica para jogar em determinados momentos. Felipe, eu queria que você falasse um pouco do Abel Ferreira, porque ele foi teu jogador, inclusive, na seleção, né? Você chegou a treinar o Abel, né? Sim, eu convoquei. Então. Eu convoquei o Abel para a seleção 2 vezes, inclusive semana antes do jogo aqui, que nós estivemos juntos conversando na mesa e coisa e tal, eu disse para ele, eu vou te dar uma nota como jogador, Abel. Vou te dar uma nota. Não posso te dar 7, porque 7 eu dava para o Paulo Ferreira, que era o titular. Então eu vou te dar 6,5. E aí o auxiliar do Abel disse, professor, é uma nota... Não, tem que ser um pouco mais. O Abel disse, não, Felipe, tá bom. Então, a gente brincou bastante. O Abel era um jogador, no tempo dele, que era um jogador marcador, sabia passar, não com muita eficiência, nem a toda hora. Ele sabia ir no momento certo, mas ele não era um apoiador, totalmente apoiador, eficientaço e tudo mais. Mas era um jogador de marcação muito boa e uma pessoa que no grupo, que ele era do Sporting quando eu o conheci, ele tinha uma admiração muito grande dos colegas. E essa admiração é o que hoje ainda
todos os jogadores do Palmeiras têm por ele e que as pessoas têm por ele, porque ele é muito autêntico, ele é muito simples, ele diz muita coisa que às vezes não se diz em futebol ou não é normalmente dito em futebol, e isso aí de vez em quando choca. Mas é o Abel, esse é o Abel, aquela pessoa que eu conheci em Portugal, que eu tenho uma admiração muito grande. Agora, Filipão, o Abel, lá em Portugal, que você conhece muito bem também, você ficou 5 anos na seleção portuguesa, tem muita gente, muito técnico, que bebe da água do Vitor Frade, né? Que é um guru dos treinadores portugueses. Ele criou a periodização tática, né? O Mourinho bebeu da água dele, e principalmente treinadores do Sporting, que é o caso do Abel, que vem de lá. Eu acho que o Abel bebe da água da filosofia do Vitor Frade. Você também vai por essa linha, Filipão? Não. A nossa ideia aqui do Brasil é um pouco diferente, mas em Portugal, as escolas em que se estuda futebol são muito eficientes, com muita capacidade, bons professores, e temos cursos administrados em todas as localidades pelas federações, pelas associações, muito bons. É por isso que estão saindo muitos treinadores portugueses de grande qualidade. Não só o Mourinho, que saiu naquela oportunidade, depois saíram outros, e aí os treinadores portugueses estão, eu acredito que em todos os lugares do mundo e com qualidade, ganhando títulos em todos os lugares em que estão participando. E não interessa se estão na primeira divisão ou segunda, ou se estão, como no caso do Abel no Brasil, se estão nos Emirados Árabes, se eles estão na Tunísia. Muita qualidade, porque as escolas lá são muito boas e é muita exigência de treinador para que eles possam sair e colocar em prática suas qualidades. É isso aí. Bom, para chegar já na reta final da entrevista, Felipe, o Chico Bento e o Domênico farão uma pergunta a cada um. Fala aí, dupla. Filipão, no sábado estivemos com o Paulo Nunes e com o Rivaldo, né? E o Paulo Nunes falou das broncas que você pegava no pé dele pra caramba lá no vestiário, né? E o Rivaldo, acho que você não chegou a trabalhar com ele, só na seleção, né? Na seleção. Então. E aí a gente comentou sobre o que você falou, sobre esse lance dos atacantes voltarem para marcar lateral, que hoje é muito comum no futebol, né? E o Paulo Nunes falou que raramente você pedir isso para ele, quando era um jogo muito importante, ou era muito forte o lateral, e o Rivaldo quase que não lembra de nenhum técnico pedir isso para ele. Hoje é muito comum isso, Filipão. Você acha que tem solução a gente mudar isso do futebol? Essa coisa de atacante, porque quando o cara recebe a bola, o cara já tem que correr muito mais para chegar lá no ataque. Mas não esqueça que os laterais hoje são mais pontas do que laterais. Eles não ficam lá marcando. Então, o futebol de 10 anos atrás já mudou muito. Mudou muito. O Paulo Nunes, eu xingava bastante ele, porque eu o conhecia bem. Quando ele chegava com aquela cara amarrotada, eu dizia, pode dormir aí no vestiário. Porque no domingo, eu sabia que ele ia correr, no domingo ele ia se dedicar. Então, daquele tipo de jogador, era malandro, mas que sabia da responsabilidade que tinha quando entrava em campo. Esse é o tipo de jogador que eu gosto. Por isso que eu sempre gostei, adorei o Paulo Nunes. E eu dizia não toda hora para voltar, mas quando pudesse auxiliar o lateral, dava-se aquela primeira oportunidade para depois ele, então, ficar mais à vontade para jogar lá na frente. Mas ele voltava, não era como se exige hoje que os pontas voltem toda hora com os laterais, mas ele voltava fazendo ou uma sombra, ou ele voltava acompanhando em algumas oportunidades. Em outras não, porque a gente então trabalhava alguém para fazer aquela cobertura ou fechar aquele setor para deixar ele mais à vontade. O Rivaldo, eu conto para vocês, em determinado momento, jogo contra
a seleção da Inglaterra, nós tivemos o Ronaldinho expulso, Ronaldinho Gaúcho expulso. E eu pedi ao Rivaldo, pode voltar aqui para marcar? Ele disse, pode deixar, professor. Eu vou à frente e volto para marcar. Mas como? Não, tranquilo, eles estão batendo o tiro de meta, eu vou ganhar o tiro de meta e vou chegar à frente. Porque o Rivaldo era muito também dedicado. E como eu sempre disse, na minha opinião, o maior jogador da Copa do Mundo do Brasil de 2002 foi o Rivaldo. Fantástico. O que ele fez, nunca mais. Então, o Rivaldo não era um jogador que voltava assiduamente para marcar, mas ele ocupava o espaço e não deixava o lateral à vontade. Então, hoje, o futebol mudou um pouquinho. Agora, se não acompanhar o lateral, então, o lateral sobe, se soma aos atacantes, é um a mais, e aí a gente começa a perder o setor de meio e vai se incomodar o setor defensivo. Filipão, agora da minha parte, a última, e eu vou fazer duas juntas aqui. A primeira pergunta é que com relação ao jogo, né, da final da Libertadores, tem aí, o Palmeiras tem 4 volantes aí, eu coloco até 3, eu vou colocar um quarto aí, que corre por fora, né, mas só 2 jogam, Filipão. Quem que você escalaria se você fosse treinador? Felipe Melo, Danilo, Zé Rafael e o Patrick de Paulo, para mim, esse corre por fora, tá? Eu colocaria até os 3 aí para 2 vagas. E a pergunta mais fácil, que é pelo menos da tarde, né? A mais fácil, quanto que vai ser o jogo, Filipão? Se eu acertar hoje, eu vou montar um escritório só para dar palpite para todo mundo. Ah, casa, não casa, vende, não vende, e vou ganhar dinheiro. Agora, deixa eu te dizer o seguinte, acredito eu, pelo que eu estou vendo e vi nos jogos anteriores, nas classificações anteriores, que o Felipe Melo é o primeiro jogador a ser escolhido. E tem que ser o Felipe Melo que eu conheço, que vocês também conhecem e que gostam. O Felipe Melo que sabe jogar, que sabe trabalhar bem a bola, uma virada de jogo, uma bola longa, e que sabe ser o Felipe Melo quando precisa ser o Felipe Melo. Sabe? Dá umas engrossadinhas ali, Gaduro, porque né? ele precisa. Ele sabe que eu gosto disso, que o Abel gosta disso, que o palmeirense gosta disso, e ele é assim. Pronto. Então, Felipe Melo. E nesse momento, eu vou alongar um pouquinho o que eu vou dizer para você, mas quem está jogando junto com o Felipe Melo é o Zé Rafael. Então, seriam os 2 jogadores. Embora, no jogo que eu vi há algumas semanas atrás, eu vi o Danilo jogando, e inclusive falei com alguém do Palmeiras e disse, olha, joga muito esse rapaz, joga muito, gostei muito. Não me lembro qual foi o jogo. Bom, depois temos um caso que já 2 pessoas na Europa me perguntaram se eu indicaria para um time europeu o Patrick de Paula. E eu disse, esse é o jogador que o Palmeiras tem com todas as características iguais ou parecidas com aquele jogador que o Flamengo tinha, que foi para o Olympique de Marseille, o Gerson. Tá? É um jogador espetáculo. Algumas coisas ele precisa corrigir na sua vida particular para que ele receba uma oportunidade mais no Palmeiras e provavelmente ele não ficará no Brasil. Podem acreditar. Já muita gente com qualidade de empresários e de clubes já falaram, eu tenho colocado. E esses dias que eu encontrei o Patrick de Paula lá no hotel, eu ainda disse, Patrick, fulano, Beltrano, perguntaram por ti, por favor, te dedique, te cuide, tua vida extra-campo, cuidado com ela, porque isso aí pode ser que te atrapalhe um pouco no futuro. Então, faça isso, faça aquilo.
Agora, a questão de colocar como titular ou não, já não sou eu que estou te falando como um amigo. E é um jogador que, quando entra, já decidiu muito para o Palmeiras. Então, eu jogaria com o Felipe Melo, o meu capitão, o cara que comanda aquele setor, e como está dando certo o Zé Rafael. Depois, então, teríamos aquelas opções que eu falei para vocês, que são opções muito boas, e que o Abel tem usado principalmente em jogos de classificação de Libertadores e outros jogos, esses jogadores, e eles têm dado uma resposta muito grande. Boa, muito bem. Quer a pergunta final, Fernando? Isso, a última. Felipe, falando de Portugal... Eu aqui, louco para falar com o meu querido careca aí. Eu não tô tão careca assim, não. Pode parar. Não tô vendo nada aí, Marcelo. Ainda bem, mas não tô tão careca, não. Felipe, a minha última em relação a Portugal, né? Por essa formatação, depois de um ciclo tão bom, né, de campeão europeu, a Itália atual campeã também, Portugal campeão da Liga das Nações, as duas seleções podem ficar de fora. Como que você está vendo esse momento dessas seleções para a Copa do Mundo? E se você tem falado com o Fernando Santos, como que está o trabalho de Portugal nesse momento que você conhece tão bem, Felipe? Não tenho falado com o Fernando, não tenho falado com uma pessoa que é da seleção também, mas que tinha sido meu diretor no tempo que eu estive lá, que é o senhor Carlos Godinho, que a gente conversa assim mais à vontade, porque temos uma amizade não só no futebol. Mas eu não acredito que Portugal e Itália estejam fora da Copa. Pelo que provavelmente vamos ter agora o sorteio de com quem vai jogar a Itália, com quem vai jogar o Portugal, mas eu acredito que eles passem e vão estar na Copa. Portugal sofreu aquele gol aos 45 minutos do segundo tempo da Sérvia, que o tirou do primeiro lugar, mas... eu acho, sinceramente, que ele vai estar na Copa, vai vencer o jogo seguinte, que agora não se sabe com quem é, e Itália também. Deu um problema ou outro nesta classificação, mas tem uma equipe muito boa, e num jogo, 2 jogos só decisivos, vão estar diferentes do que estiveram nessa classificação e vão estar na Copa. Eu aposto 100% que essas duas equipes vão estar na Copa. Boa, Felipe. Hoje nós extrapolamos o tempo aqui de Segunda Opinião por um motivo nobre, né? Não é sempre que nós temos um Filipão ao vivo aqui conosco. Muito obrigado, viu, Felipe? Quando você estiver em São Paulo, você avisa, fala com a Kais, pra gente tomar um chopp e botar a conversa em dia. Tá? Não. Okay. Não, de jeito nenhum. Porque tu e o Acas, vocês fecham o bar. Vocês fecham o bar. Mas assim que é bom, ué. Não dá. Tu quer tomar? Eu não tomo muita cerveja. Tomo uma cerveja, já tá bom. A segunda já é mais difícil. Aí não, eles continuam. Aí vem o cara, e a saideira? Não. Mas tu tá pior que o Luizão. Um vinho, Felipe, tá pior... então. Tu tá pior que o Luizão. Tu e o Acas junta o Luizão, que trio. Aí não dá, né? Não. Pô. Vou te colocar outro junto, o Anselmo. Nossa senhora. Ô, Felipe, e o Murtosa, hein, filho? Como é que tá o baixinho? Tá bem, cara, tá muito bem. Passou uns perrenguezinhos aí, uns probleminhas com uma situação de saúde, recuperou totalmente e tá lá o baixinho, o mesmo baixinho de sempre. Aquela figura, não tem o que a gente fazer diferente. De vez em quando ele entra no WhatsApp, diz uma bobagem, foge. É uma figura. É isso aí. Felipe, muito obrigado, viu? Manda um beijo aí pra dona Olga, pros meninos. Obrigado. E muito obrigado aí pela atenção, tá bom? Não, obrigado a vocês. Obrigado, Marcelo. Um abraço para todo mundo. Dá um abraço aí no Chico Bento também. Abraço, tá bom, professor. Um abraço. Obrigado, Felipe. Tchau. 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 Tá certo, então, aí
a entrevista, né, que fizemos com o Luiz Felipe Scolari no Segunda Opinião ano passado. É sempre bom, né, a gente conversar com o Filipão, papos descontraídos, porque muita gente só conhece do grande público aquele Filipão carrancudo, bravo. Ele não é nada disso. Ele é um cara sensacional e quando ele tá à vontade, ele dá entrevistas como essa que você acabou de ver. É isso aí. Fernandão, segunda-feira que vem tem mais, né? É, estamos aqui em janeirão, acontecendo ainda o futebol, dando aquela parada, daqui a pouco... Copa São Paulo. Copa São Paulo, os times estão voltando aos pouquinhos. Já já a gente volta com todas as novidades para você aqui no Segunda Opinião. O ano está começando, galera. Aproveite bastante 2022. É isso aí, mais um Segunda Opinião compacto hoje, reprisando a entrevista de Luiz Felipe Scolari dada o ano passado no programa Segunda Opinião. Grande abraço, galera, até segunda que vem.